Ídolos do Coração, Elise Fitzpatrick. Capítulo 8. Criados para desejar Deus. Se a verdadeira natureza de seus desejos lhe causa perplexidade, você não está sozinho. Parece haver um bocado de confusão a respeito da fonte e da natureza de desejos, anseios e necessidades. Precisamos ter o cuidado de definir a origem e a qualidade de nossos desejos como a Bíblia o faz. Para isso, consideremos primeiramente como Adão foi projetado por Deus. Com grande amor, Deus criou Adão e Eva para funcionarem de maneiras específicas. O corpo de Adão, seu ser exterior, foi projetado de modo a refletir o lugar escolhido por Deus para a humanidade no mundo. Por exemplo, Adão não tinha guelras, pois foi criado para viver em terra firme, num jardim e não num lago. O corpo de Adão lhe permitia encaixar-se perfeitamente em seu nicho na criação. Deus concedeu a nossos pais tudo de que precisavam para viver em seu ambiente. Além de criar Adão e Eva para desempenhar um papel específico, Deus também criou o homem e a mulher com determinadas aptidões mentais e espirituais que definiam seu papel na criação. Deu-lhes um coração, um ser interior com mente, afeições e volição. Criou-os como seres que pensavam, desejavam, sentiam e escolhiam. Eles foram separados do restante da criação, pois Deus soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida. Gênesis 2:7. Deus criou Adão e Eva com a capacidade de experimentar grande alegria num relacionamento prazeroso com Ele e um com o outro. Também colocou dentro deles o desejo de realizar tarefas específicas na ordem criada por Ele e de terem prazer em fazê-lo. Eles encontraram felicidade ao ocupar seu lugar na criação divina, pois foram projetados para servir seu Criador e um ao outro e para ter comunhão com Ele e um com o outro. Eles eram perfeitamente adequados para essa tarefa. Observemos em mais detalhes de que maneira Deus projetou os seres humanos, especialmente as aptidões que lhes concedeu para cumprirem seu papel. Veremos que os desejos da humanidade nasceram da ordem criada por Deus. Criados à imagem e semelhança de Deus. Ao contrário do restante da criação divina, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Gênesis 1:26 e 27. Adão e Eva foram criados como reflexo de Deus. Eram semelhantes a Deus em alguns aspectos e diferentes dele em outros. Eram diferentes de Deus porque, embora tivessem sido criados à sua imagem, não eram Deus. Faziam parte da criação. Deus era o Criador. Não obstante, nossos primeiros antepassados refletiam Deus. Eram capazes de pensar e raciocinar. Tinham anseios e desejos. Tinham emoções. Eram capazes de trabalhar e fazer escolhas conforme suas preferências mais fortes. Deus lhes deu o desejo de exercer domínio sobre a criação e de sentir alegria ao obedecer a Deus e cumprir seu propósito. Eles tinham a capacidade de relacionar-se com Deus e com outros. Deus projetou a humanidade para encaixar-se de modo perfeito em sua criação e para ser inteiramente santa, justa e dependente dele. O propósito com o qual Adão e Eva foram criados. Como ápice de toda a criação, a humanidade deveria refletir Deus. Eis um resumo de como Adão e Eva espelhavam a natureza de Deus por meio de seus papéis e desejos. Assim como Deus, Adão e Eva tinham capacidade e desejo de governar a criação. Gênesis 1:26. Assim como Deus, tinham capacidade e desejo de serem férteis ao se reproduzirem, gerando outros à sua imagem. Gênesis 1:28. Assim como Deus, amavam o trabalho. Tinham a capacidade e o desejo de subjugar a natureza, cultivavam o jardim, observavam os dias e as estações, deleitavam-se neles e adquiriam cada vez mais conhecimento acerca do mundo. Gênesis 1, 14, 28, 2, 5, 15 e 19. Assim como Deus, buscavam sustentar a vida, usavam os recursos da criação. Gênesis 1, 29.
Comiam das plantas e das árvores e bebiam do rio que havia no jardim. Assim como Deus, apreciavam e criavam beleza e ordem. Gênesis 2, 9, 15 e 19. Adão deu nome aos animais e os classificou. Ele e Eva observavam a beleza das árvores. Assim como Deus, descansavam do trabalho para ter um tempo de comunhão. Caminhavam com o Senhor no final da tarde. Gênesis 2, 3 e 8. Assim como a Trindade tinham a capacidade e o desejo de alcançar a união de um ser só. Gênesis 2, 18, 20, 21 e 23. E ao mesmo tempo de manter sua singularidade. Gênesis 2, de 20 a 25. Desfrutavam comunicação e relacionamento irrestritos, pois eram semelhantes entre si de uma forma diferente do restante da criação. Adão e Eva conheciam um ao outro, mas não tinham uma consciência pecaminosa de si mesmos. Estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, 25. Assim como a Trindade, desfrutavam relacionamento e união com outros, tornando-se um com eles de maneira semelhante, porém menos próxima. Gênesis 1, 27. Eles tinham a capacidade e o desejo de ser um com seu Criador, que era semelhante a eles, mas diferente, por meio da comunhão amorosa, do alegre serviço e da adoração sincera. Gênesis 2, 16 e 17. Assim como Deus tinha um prazer em se regozijar nele, ao refleti-lo para toda a criação, inclusive para os anjos, e em lhe dar satisfação. É difícil imaginarmos a glória e a alegria intensas que vivenciavam ao trabalhar juntos, cultivarem o jardim e caminharem com o Senhor no final da tarde. Havia sido projetados por Deus com perfeição para encaixar-se no lugar definido para eles, e isso lhes dava prazer.